do Senhor Jesus. Nessa época da ceia, nosso pastor avisava com antecedência. Então, os homens tinham que vir com camisa comprida, né? Camisa, as mulheres a melhor roupa, guarda-roupa, e era um momento de muita alegria, a nossa ceia. Mas eu entendo que hoje é a mesma coisa, a ceia é um momento de alegria, onde nós celebramos a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus está na quinta-feira, Ele diz: olha, o novo mandamento eu vos dou, que amei uns aos outros. E agora Ele começa a explicar a nova aliança da ceia. Eu quero, antes da ceia desta noite, ter esse momento de comunhão com os irmãos, para que você possa abraçar alguém, você dizer para alguém: seja bem-vindo, vamos partilhar esse momento de ceia. Está conosco também a irmã os dias, não é? Seja bem-vindo, que Deus a console, viu? Nós somos Deus de misericórdia e de bondade. Esteja com toda a sua família. Deus com bem? Eu queria convidar os irmãos então, vamos ficar logo só em pé. E eu queria que você saísse do seu lugar, quando nós cantamos, dê um abraço no seu irmão, dê um abraço na online, dê um abraço no visitante. Se você encontrar alguém que você não conhece, dê um abraço nele, seja bem-vindo.
Aleluia. Vamos ter bastante lugar aqui na frente ainda, vamos da recepção. Pastorinho todo mundo já conhece, né? Pastorinho já é de casa. Sinta-se à vontade, pastor. Amém, amados? Amém? Graças a Deus. Prazer grande estar com os irmãos. Estávamos esses últimos dias em Açailândia, das 3 igrejas que a gente cuida lá. Tivemos o privilégio de retornar nesta semana e estar com os irmãos justo na ceia, que é um momento de milagres na nossa vida. Não tem momento mais poderoso para Deus operar um milagre do que no momento da ceia do Senhor. É um dia de comunhão, é um dia de restauração, renovação, é um dia em que nós temos a chance de sarar as nossas feridas que ainda não conseguimos e uma grande oportunidade de profetizar o destino da humanidade com a volta do Senhor Jesus Cristo. A Deus toda a honra, toda a glória, todo louvor para todo sempre. E eu sei como a ceia tem um trabalho, e nós temos muito trabalho ainda hoje aqui, todos eles espirituais. Eu quero pedir a você para abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo de número 4. O livro de Hebreus é assim um livro considerado o 5º Evangelho. Para muitos estudiosos, ele é visto como o 5º Evangelho. Não que ele seja o 5º Evangelho, mas ele é considerado assim como sendo o 5º Evangelho pelo seu grande poder de persuadir a cada um de nós a respeito da autoridade do Senhor Jesus Cristo, seu papel neste mundo, seu papel na eternidade. Um rei, como era rei, ele não atendia a sua esposa no trono, não atendia nenhum dos seus súditos no trono com tanta presteza quanto ele atendia o seu filho primogênito. Este tinha, sim, permissão de até mesmo se sentar próximo do pai, que era o rei. Então, essa figura que Paulo diz nas suas cartas, né, que são tipos para compreendermos o papel do Senhor Jesus de quando da sua manifestação, eles nos ajudam, essas figuras nos ajudam a compreender por que a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus está assentado à direita do Pai que está nos céus. E em Hebreus capítulo 4, a partir do verso 14, Hebreus 4, 14 a 15, aliás, 16, a Bíblia diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou nos céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos confiadamente nosso coração, desde agora e para sempre, a palavra de Deus. Custou muitas vidas para que ela chegasse às tuas mãos, às minhas mãos. Essa palavra se chama Bíblia. A Bíblia é um escrito, né? Um escrito inspirado, escrito por homens inspirados pelo Espírito Santo. Então, tem homem e Espírito Santo e é a palavra de Deus no mundo espiritual. A carta aos Hebreus, ela busca assim uma espécie de descrever o ministério do Senhor Jesus Cristo lá no céu. Às vezes, o que Jesus vai fazer no céu? Ela procura descrever. Ela procura assim considerar, é melhor considerado como sendo o 5º Evangelho. E para nós, ela vai mostrando que Jesus é melhor que os anjos, Jesus é melhor que Moisés, Jesus é melhor que Arão, o primeiro sacerdote, Jesus é melhor que os filhos de Arão e todos os seus sucessores. E é melhor ainda que o judaísmo, é melhor que o culto dos judeus, o culto judaico, e é melhor ainda que as próprias tradições, a Torá e todas as tradições subsequentes aos textos de Moisés. Jesus, na carta aos Hebreus, é visto como uma espécie assim, de a carta enfatiza a humanidade de Jesus.
também a sua divindade, claramente. Ele é o próprio Deus. Ele penetrou lá nos céus, como a palavra diz. Ele foi a própria presença de Deus. Ele nos encoraja a ficar firmes em nossa confissão, muito firmes em nossa confissão. Ele é o sumo sacerdote, não há mais necessidade de nenhum tipo de prática sacerdotal, nem guarda de panos, nem copos de água, nem óleos, nada disso tem mais necessidade, porque ele assumiu todo o papel sacerdotal através da sua própria pessoa. É ele que nos encoraja, pelo texto, a ficarmos firmes. Nós sabemos que tem dois tipos de cristãos ou de crentes, né? Aqueles que são débeis, toda hora estão assustados, e aqueles que estão firmes, mesmo que caem se levantam, né? Que são firmes. Então, ele é que nos encoraja. Ele é esse sumo sacerdote cheio de compaixão. Nós vivemos num mundo que as pessoas ensinam os outros a muito ter empatia. A Bíblia não manda ninguém ter empatia, manda ter compaixão. É diferente de sentir a empatia, né? Estar no lugar do outro. Não, a Bíblia manda ter compaixão. É uma ação de amor, de sensibilidade, é uma ação de compreensão e de ajuda, de apoio, não simplesmente ficar sentindo a dor do outro. Ele também, esse Jesus, ele, pelo texto de Hebreus capítulo 4, ele se importa conosco, muito. Ele tudo foi tentado, todo tipo de tentação que você imaginar, Jesus passou, todo exemplo. Por isso ele nos compreende, por isso que ele sabe quem somos nós e ele tem autoridade para cuidar de nós. Jesus foi sendo tentado em tudo, ele conheceu todos os limites da tentação, todos os limites do pecado, da provação, mas não pecou. Ele resistiu, por isso ele teve essa autoridade. Ele é todo poderoso, porque ele, quando ele ressuscitou, ele disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, graças a Deus. Mesmo sendo tentado, não foi derrotado. Você lê na Bíblia de um cego chamado Bartimeu. Bartimeu pediu que Jesus o curasse. Jesus disse: a sua fé te salvou. A palavra salvou, souto, quer dizer, a tua fé te curou. Uma mulher, 12 anos enferma, tocou nas olas da veste de Jesus uma pequena corda que estava amarrada na cintura. Ele tocou lá embaixo e foi curado. Jesus disse: mulher, a tua fé te curou. A tua fé te curou. Também outros e outros, Jesus fala: a tua fé te curou, que aparece na tradução, a tua fé te salvou. Nenhuma dessas pessoas foi salva. Nenhuma foi salva. Ah, mas como foi salva? Nenhuma delas foi salva. Nenhuma delas foi salva por um ato muito simples. Jesus nem tinha morrido na cruz. A salvação não estava pronta. Eles ficaram na esperança de que Jesus morreria e seriam eles salvos. Então, quando fala Jesus te salvou, a tua fé te salvou, eram eles que estavam crendo. Então, por isso tinha fé pequena e fé grande. Depois Jesus morreu da cruz, acabou esse negócio de fé pequena e fé grande. Não tem se eu tenho pequena fé, eu tenho grande fé. Não, tem uma atitude equivocada. Por quê? Não há mudanças nem variações na obra que Jesus fez. A obra que ele fez foi perfeita. Ou nós vamos viver no espírito, ou nós vamos viver na alma. Então, quando vivendo na alma, hoje nós estamos cheios de fé. Amanhã nós estamos dizendo que perdemos a fé, porque estamos andando na alma. Mas quando nós procuramos viver em espírito, sabe, nós somos como árvores plantadas junto a ribeiros de água, sabe? Nós estamos sempre nos alimentando da palavra. Nós vamos estar onde tem gente que fala de Deus. Nós vamos procurar palavras que encorajem o nosso coração a crescer mais ainda na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa palavra mais preciosa, o nosso Evangelho é o Evangelho da graça, não é o Evangelho da justiça, do juízo, que condena as pessoas, que pune as pessoas, que exclui as pessoas, que maltrata as pessoas, que julga as pessoas, que neurotiza as pessoas, que põe as pessoas em campos de loucura ou então de estresses mais variados. Quando Jesus morreu na cruz, nós vivemos uma situação totalmente diferente. Eu quero chamar uma ilustração aqui rápida, bíblica, na melhor ilustração que dizem que é da Bíblia, eles dizem esses hermeneutas, teólogos, né? Mas eu quero chamar uma ilustração bíblica muito valiosa para nós. Você deve estar lembrado de um homem chamado Moisés. Amém? Quem lembra da história de Moisés? Quem não lembra não nasceu, né? Não nasceu. Então Moisés, querido e querida, o que acontece? Ele foi um homem que andou na presença de Deus, um homem super paciente com o povo, um homem que falou com Deus coisas muito fortes,
um homem que viveu numa geração muito cheia de dificuldades, mas ele nos ensinou muitas coisas. E Moisés nos faz enxergar assim como nós temos que ter muito cuidado com a nossa fé, assim também com a nossa justiça própria. Vocês estão lembrados que um dia Moisés está lá no livro de Êxodo, capítulo 17, versículos de 5 a 7, talvez a projeção mostre para vocês, e para não ser tão extenso, você deve estar lembrado que Moisés um dia, Deus falou para ele assim, Moisés, olha, ele estava lá naquela sarça, Deus falando com Moisés, Deus falando com ele, e aí Deus falou para Moisés assim, Moisés, agora você vai lá e vai julgar a Israel e vai julgar ao Egito. E Deus então falou, Moisés, pega essa vara que está aqui. Aí Moisés pegou uma vara, lembram disso? Aí Deus falou assim, joga ela no chão. Aí ela virou uma cobra. Aí Deus pega essa vara de novo. Ele foi, pegou lá na cauda daquela cobra e ela voltou a ser uma vara de novo. Aí Deus falou para Moisés que ele julgaria o Egito. Lembre, guarde bem essa palavra. Que ele julgaria o Egito com aquela vara. Amém? Os vivos, digam amém. Os que vão para o céu, diga amém. Tem bastante gente que vai chegar lá. Então, sabe, queridos, o que acontece? Aí Moisés recebeu essa vara, um galho de árvore, naquele momento, sabe assim, tão forte na vida dele, Êxodo capítulo 4, versículos de 1 a 5, onde Deus deu água para beber. Aí Deus falou, pega a vara, a sua vara, a parte dessa expressão, pegue a sua vara. Quem está me ouvindo? Amém. Pega a sua vara. E Moisés falava daquela vara que Deus falou para ele lá no monte Sinai. Pega a sua vara. E agora bate nessa rocha. E Moisés bateu na rocha. Aí sabe que ele não tinha sacerdócio, era só Moisés. Não havia sumo sacerdote, era só Moisés. Essa rocha, chamada Refidim, ela não tinha água, mas Deus fez brotar água daquilo ali. E o povo tinha reclamado muito no lugar Massá, chamado Massá, em Meribá, onde Deus converteu a água que estava amarga em água doce. Seja um episódio que acontece em Êxodo capítulo 17, versículos 2 e 7. Mas avançando mais um pouco, sabe? Moisés usou aquela vara, sabe, para fazer muitas coisas no passado. Muitas coisas ele fez, ele tocou nas águas do Nilo, elas viraram toda ensanguentada, veio moscas e veio gafanhotos e tantas pragas, tudo com aquela vara. Ok, 38 anos depois, então acontece uma situação complexa. Novamente o povo de Deus já no deserto, caminhando, marchando, tem um episódio assim de crise, começa a contestar a liderança de Arão, andava muito com Moisés, começa a contestar a liderança de Moisés e começa a criticar a liderança de Arão e a liderança de Moisés. Esse descrito está para nós no livro de Números, capítulo 16, versículos 41 e 42. E aí então Deus fala assim, olha, é o seguinte, chama todos os líderes de Israel, tragam todas as suas varas, coloque as suas varas aqui num feixe, vamos levar lá para dentro do tabernáculo, coloca lá dentro do tabernáculo. E eles colocaram as varas dentro do tabernáculo, aqueles galhos de árvore. E aí então Deus falou para eles assim, agora é o seguinte, a árvore que amanhecer com folhas, com frutos, com flores, essa é aquela que vai ser a do sacerdote que vai interceder entre vocês e mim em oração. E no dia seguinte, quando chegaram lá, só tinha uma vara das 12 que foram colocadas ali, só a vara, o galho que Arão tinha nas mãos. Então Arão é o sacerdote, o primeiro sacerdote é Arão, primeiro sacerdote. E aí, querido, minha querida, o que acontece? Deus começou a usar Arão para interceder. Você sabe que sacerdote não condena, Moisés condenava, lembra? Com o galho que estava na mão. Mas Arão não, era só para abençoar, era só para pedir perdão, era só para misericórdia, era só para santificação, mas não era. A vara que Arão usava era só para abençoar, para interceder. Ele fazia com aqueles gestos, aqueles toques, situações de misericórdia sobre o povo. Já Moisés vinha com a legislação, Moisés vinha com a dureza, Moisés vinha com o castigo. Tudo bem. Essa vara
que é uma vara sacerdotal, inspira muito a pessoa do Senhor Jesus Cristo para nós. Muito mesmo, mas muito mesmo. Mas aí, passam-se alguns anos, 40 anos lá daquele evento inicial de Moisés, existe uma nova murmuração. E essa murmuração do povo agora é porque está faltando água, um contexto diferente. Arão já morreu, não tem mais nada, e aí está só Moisés. E aí então Deus fala para Moisés, pode ler depois o capítulo 20 de Números, versículos 2 a 13. Deus fala para Moisés assim: Moisés, vá e pegue não a sua vara. Ele diz: vai e pegue a vara. Ou seja, pegue aquele galho. Não é aquele que Moisés usava. Ele diz: vai e pegue a vara. Então Moisés vai lá, abre a arca do Senhor, tira a vara e coloca na sua cintura. E vem, ele chega perto de uma rocha alta, muito alta. Naquele lugar, uma rocha muito alta. Não sei botar lá para medir, talvez o pastor José deve ter estado lá. Muito alta a vara, aquela rocha. E aí Deus fala para Moisés: está vendo essa rocha muito alta? Pega a vara. Não é a vara de Moisés, a vara de Arão, que essa é a palavra que está lá escrita em hebraico. Então ele diz assim: fala, que essa vara não podia bater, fala a essa rocha, fala a essa rocha, que vai brotar água. Durante muito tempo Moisés batia, 40 anos batendo e saía água. Agora Deus está falando: fala. Ele não tinha autoridade para bater com aquela vara, ele tinha autoridade para bater com a sua vara, com aquele galho que ele trazia consigo. Mas esse outro não. Deus fala para ele: fala. Mas Moisés não faz isso. Ele guarda a sua vara, que era de Arão, e pega a sua, aquela que deu sempre certo, aquela campanha de oração que deu sempre certo, né? Aquela roupa que você fez, que usa, que dá sempre sorte, né? Sabe, aquele dia de oração que sempre tem bênção, sabe? E aí então Moisés vai, bate na rocha, e 2 vezes, e ainda fala que o povo é incrédulo. Vocês são incrédulos. Tem essas igrejas assim, você vai na igreja, o cara fala: ó, são 7 semanas que você tem que vir, você tem que dar uma oferta 7 semanas, e depois de 7 semanas vai acontecer um milagre na sua vida. Se acontecer um milagre, nossa igreja poderá. Se não acontecer um milagre, é porque não tem fé. Não é assim que eles tratam você? Pois é, mas Deus não trata assim, não. É diferente. A religião hoje em dia está bem complexa, né? Os evangélicos mais ainda. Estão, em vez de procurando os pobres, construindo igrejas tipo shopping center, mesmo. Igrejas que já tem até lojas, livrarias, lanchonetes, e tem, sabe, assim, ambientes que são verdadeiros shopping center, ou então perto de um aeroporto lá na Europa, ou até no Brasil mesmo. Menos aquele lugar acolhedor para receber aqueles que estão sofrendo, que estão passando dificuldades. Eles estão usando o que Moisés tinha nas mãos da propriedade deles, e não aquilo que Deus ordenou para ir àqueles que estão aflitos, que estão nos presídios, que estão sofrendo, que estão cansados, que estão oprimidos. Talvez eles vão sujar sua mão, o bafo deles te faça espirrar. Talvez eles não sejam muito agradáveis, né? Talvez eles sejam um venezuelano aí de algum sinal de trânsito, mas todos eles estão precisando não que a gente dê umas moedas lá e está se livrando deles. A gente possa fazer um projeto e ir a eles realmente para mudar um pouco dessa história aí e mostrar que isso não é simplesmente uma benfeitoria ocasional, sazonal nossa, mas é realmente uma atitude, um estilo de vida que nós construímos refletindo tudo com base nos gestos, nas ações, no pensamento, na construção do Senhor Jesus Cristo e a sua palavra, em obediência à sua palavra. Aí sim nós vamos não receber os elogios, nem os aplausos dos homens, nem sair na televisão, nem sair no Jornal Nacional, no Fantástico, seja lá no que for, mas nós vamos ser vistos pelo Pai que está nos céus. O que a nossa mão esquerda, direita estiver fazendo, a esquerda nem vai estar preocupada em saber o que aconteceu. Então nós estamos exercendo, então, com misericórdia. Então, meu querido, minha querida, o que acontece ali, então, Moisés bate naquele lugar e as igrejas estão batendo e teve água. Isso quer dizer o quê, querido? Quer dizer o quê, querido? Quer dizer que Deus é fiel, mesmo que sejamos infiéis, mas também quer dizer que muitos ministérios estão dando certo, estão crescendo, estão, sabe, tendo muitos resultados, muitas conversões, mas Deus não está aprovando aquilo ali, não. Está aprovando, está simplesmente salvando vidas, mas não está aprovando. Daqui a pouco vem o tombo. Daqui
Daqui a pouco você vê um líder capotando aí na sua vida moral. Por quê? Porque Deus abençoa, Deus usou Sansão com eles, com a sua vida toda translocada. Deus usou Judas, lá em Mateus capítulo 10, e Judas ressuscitou mortos, curou enfermos, sarou pessoas. Mas Deus sabia que Judas não tinha o coração pleno na sua vontade, na vontade de Deus. Então, por resultados também, a Bíblia diz em Mateus 25 que muitos chegarão lá no céu e agora, em teu nome nós fizemos isso, aquilo, curamos, ressuscitamos. Deus vai dizer: jamais te conheci. Você nunca esteve comigo. Não teve uma madrugada, uma noite, uma manhã, não chorou. Você sempre quis ser forte. Eu quis que você sempre fosse fraco. Você quis sempre ser forte. Eu quis que você fosse fraco. Que você falasse: eu pequei. Está vendo aquele camarada lá que fala tão bonito? Veja a droga que eu sou. Para você saber que é ali, nessa hora, é que ele é forte. Nessa hora que você reconhece, é que ele é forte. É na hora que tudo parece perdido, é que ele é forte. É na hora que você está todo endividado, é que Deus é forte. É na hora que você está todo ferrado, é que Deus é forte. É na hora que parece tudo perdido, é que Deus é forte. É na hora que quando você está humilhada pela traição, machucada pela enfermidade, ferida pelas maldades das pessoas, até pelos seus próprios mais horríveis e horrendos e terríveis pecados secretos, nessa hora que você olha para si e vê que você não vale nada, é nessa hora que Deus é forte. E Ele manda dizer para você: você é forte. É nessa hora que você é forte. Por quê? Porque a Bíblia diz que Ele vai dar força ao cansado e levantar aquele que não tem nenhum vigor. Glória a Deus. A gente lembra, tem muitas pessoas que são fortes, não sabem, Salmo 90, né, que diz assim: a nossa força não passa de 70 anos, e quando vai muito para 80, o resto é canseiro, nem fala. Só que ele não lê Salmo 91, só lê Salmo 90. Salmo 90 é Salmo do deserto. Salmo do deserto. Você está falando o que aconteceu lá no deserto. Salmo 91 diz assim: que aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente, o quê? E quando termina o Salmo 90, diz aqui que ele vai dar o quê? Longuras de dias. Dar-lhe longuras de dias e mostrarei a minha salvação. Então não está falando em 70, 80 anos. Está falando em 120 anos. Amém? Então o propósito de Deus é que ninguém morra nesses 120 anos. Eu acho que nos matamos com tanto hambúrguer. A gente é que se mata. Então um hambúrguer por semana, mas não todo dia. É sempre. Então, queridos, sabe? Mas o Salmo 92, ele diz que até os nossos inimigos vão vir a nossa alegria. Às vezes nós vamos estar abençoando até os nossos adversários. Deus vai fazer essa obra extraordinária. Amém? E aí Deus, a palavra do Salmo 92 diz: Deus vai dar, sabe, jovialidade. Deus vai renovar as suas forças, sabe? Vai tirar todas as penas, bicos e unhas e vai te dar, sabe, novas penas, novo bico, novas unhas para você ter mais 30 anos para voar como águia e continuar sonhando e não se aposentar. Eu não gosto de crente aposentado, porque eu não gosto de aposentado. Se aposentar na fé, né? Ah, já fiz tudo, fez? Ah, eu já cumpri a minha etapa. Cumpriu? Como é que é essa história? Entendeu? Eu estou com 70 anos aí batendo as portas, né? Daqui a 2 anos faço 70 anos. E eu estou cheio de sonhos na minha vida. Meu Deus do céu, eu acho que ele vai dar conta de completar esses 120 anos, se Deus me der graça, e concretizar todos os sonhos que eu estou projetando na minha vida. Porque a Bíblia diz que Deus renova a força do cansado. E eu nem cansado estou com vigor de 35. Entende? Não parece, mas é. Mas sabe, queridos? Sabe, querido? Moisés errou. Mas qualquer um de nós erra. Né? Qualquer um de nós erra. Deus deu a direção a Moisés, mas ele preferiu a direção do seu costume religioso. Moisés preferiu usar a vara do juízo, que é tão confortável quando a gente vai para a sessão da igreja para julgar o irmão que pegou. A gente sente que não faz nada de errado, né? A gente vai ver o erro dos outros, né? Uma vez eu fiquei ouvindo os pecados de um irmão, lá em Curitiba. Aí, quando ele terminou, ou ele parou, né, de contar os pecados dele, eu estava quase me escondendo. Era tanto pecado horrível,
tanto rio que você deve contaminar a gente, né? Tinham 150 pessoas, quando aquilo começou a contar pegar, todo mundo foi se afastando dele, assim, se afastando. Ele ficou sozinho no centro do salão, tinha 150 pessoas, de tanta coisa. Eu pensava que ele era um psicopata, eu acho que era, mas ele estava confessando as coisas horríveis, que ele disse: se Deus me ajudar, não sei o que eu faço na minha vida. Então Deus castigou a Moisés porque ele bateu na rocha? Não. Porque ele não falou a rocha? Também não. Porque saiu água? Também não foi. Mas porque Deus queria que Deus fosse santificado diante daquela geração cheia de murmuração. Mas o que é isso, ser santificado? Que o povo visse a misericórdia de Deus. Puxa, eu fiz tanta besteira e Deus é misericordioso. Eu fiz tantas besteiras igual aqueles outros que morreram no passado, há 38 anos atrás, que a terra abriu e engoliu todos eles na murmuração. E agora, sabe o que acontece? Eu repeti o mesmo padrão, o mesmo estilo, o mesmo roteiro, o mesmo script. E agora Deus sabia mostrar a bondade dele. Isso é um desejo de Deus antigo, ia mostrar a santidade dele. Como? Mostrar que ele está cheio de luzes? Não! Mostrando a sua misericórdia, a sua graça sobre aquelas vidas, tomando-as no colo, dando a elas uma nova chance, uma nova oportunidade, perdoando a elas dos seus pecados, traçando um novo roteiro, enchendo essas vidas da sua presença e fortalecendo o caráter de cada um com o caráter do seu Filho Jesus Cristo. Amém, queridos? Os que vão para a glória, digam amém? Amém. Amém. Eu estou fechando, mas a gente, quando ora a oração do Pai Nosso, diz assim: Pai Nosso que está no céu. Normalmente as pessoas têm aquela oração de escravo: Senhor, me ajuda, Senhor. Mas Jesus falou: não é para orar como escravo. Escravo é filho de Deus, me ajuda, eu estou passando por dificuldade. Não. Isso é para quem ainda não se converteu. A sua oração é de filho. Você vai orar para o Pai e falar assim: Pai, olha, eu fiz essa besteira, sou teu filho. Peguei contra o céu diante de ti. Não consigo, às vezes eu nem sou digno de ser chamado teu filho. Mas eu estou confessando. Eu estou passando essa humilhação aqui na tua presença. A nossa oração deve ser oração de filhos, que tem intimidade, que é conhecido do Pai e que conhece o Pai. Nós queremos orar como escravos. Senhor, me dê misericórdia, como se ele fosse descer uma tonelada de concreto em cima da gente. E nós não entendemos que somos filhos comprados por um preço muito alto, muito caro, a própria vida do Filho dele, Jesus Cristo. E sabe, meus queridos, aquela pedra, como disse Paulo em 1 Coríntios capítulo 10, versículos 1 a 4, aquela pedra era o próprio Senhor Jesus Cristo. Daquilo que o apóstolo Paulo disse que são títulos de Jesus que estão no Velho Testamento. Eram títulos de Jesus. E aí, sabe, não deu certo. Moisés não entrou na terra prometida. Na verdade, quem lembra disso, que Moisés não entrou na terra prometida? Levante a mão, quem sabe, eu já ouvi falar disso, que Moisés não entrou na terra prometida. Você está totalmente enganado. Boa disco, bom, dá esse argumento agora aqui. É verdade, Moisés não entrou na terra prometida, não é isso? Mas preste atenção, que a Bíblia não erra, né? Graças a Deus. Deus falou, Moisés falou para Deus assim: então, Senhor, ele faz uma oração, Deuteronômio capítulo 3, versículos 23 a 29, Senhor, mas deixa pelo menos ver aqueles montes ali, onde tem o Líbano, toda coisa, eu quero ver, eu quero estar, pelo menos ver a terra. Aí Deus falou assim para Moisés: mas Josué vai passar na sua frente, ele, Josué, vai entrar na terra, mas você não vai entrar. Mas Moisés faz uma oração: Senhor, tem compaixão de mim. Eu queria tanto, dei minha vida por isso, deixa eu entrar na terra prometida. Então Moisés, ele morre, ou desaparece. Um dia, o Senhor Jesus chega na entrada daquele lugar que Moisés queria estar. Está lá em Mateus capítulo 16, lá em Gileade, né? Moisés pediu tanto para estar naquele monte. Era a oração dele de Deuteronômio capítulo 3, versos 23 a 29. E aí Jesus chega aqui naquela entrada de Gileade, sobe aquele monte, chega lá em cima e chama
Pedro, João e Tiago, acho que ele falou assim, os caras, olha aí, cara, vocês vão aguentar, tem que subir aquele monte alto pra caramba, chegou lá em cima, e aí tem um momento de euforia, né? Vídeo e áudio de Deus, né? Assim, rádio, áudio, Deus falando, vídeo, né? Luzes, aquela coisa toda lá da igreja, da Esperança e Vida, que fica habilmente como servo de Deus, mas ali não, ali era sobrenatural mesmo. E aí, quem que apareceu? Fala aí, pastor David, quer saber? Quem? Por que não apareceu Elias e Moisés? Apareceu Moisés e Elias. Aí eu te pergunto, Moisés entrou na terra prometida ou não entrou? Através de quem? Através de quem? Do sacerdote, Jesus Cristo. Aleluia. Aquele que ele lá atrás não quis usar aquela vara de sacerdote, preferiu a sua justiça pessoal, da sua religião. Agora, esse mesmo teve compaixão dele e fez ele chegar na terra prometida espiritualmente. Amém? Quantos creem? Quantos creem? Não tem nada perdido. Os reis, quando eram aplaudidos, sabe, o pessoal aplaudia com as mãos acima da cabeça. Então, vamos aplaudir o Senhor Jesus, o Rei dos Reis. Se Moisés teve esse privilégio, fazendo aquele grave ato, né, de incredulidade, aparente incredulidade, que é um tipo de fé, né? Ora, eu quero fazer um convite a você. Eu quero fazer um convite a você. Tem pessoas que estão assim, né? Eu preciso sentir alguma coisa. Ora, a gente bota o dedo no fio desencapado e sente também. Não é? Alguma coisa, né? Não é assim? Eu lembro de um pastor que foi batizar lá no Rio de Janeiro e estava cercado de irmãos da Assembleia de Deus. E foi batizar a mãe de um presbítero da Assembleia de Deus, mas ela era da Igreja Batista. E na hora de batizar lá era um poço. E o pastor entrou no poço. E a Igreja Assembleia de Deus não gostava dos crentes da Igreja Batista porque achavam que ele não tinha o Espírito Santo. E o pastor entrou no poço para batizar a mãe do presbítero. Só que dentro do poço tinha um pitu, lá no fundo do poço. O pastor também não gostava dessa Assembleia. Quando o pastor foi batizar, o pitu mordeu o dedo do pastor. E o pastor pensou, ele disse, foi batizado o Espírito Santo. Está vendo? Está falando aí. O pastor estava gritando de dor. Então tem gente que acredita que para o Espírito Santo estar em alguém tem que haver algum fenômeno, além da pessoa de Jesus em nós. Pode ter isso, qualquer outra coisa. Mas é preciso você entender que Deus está te dando uma oportunidade. Você não precisa sentir, você precisa crer. Crer é diferente. Pode estar tudo e deve estar tudo dando errado do lado de fora, mas você continua crendo sem parar, porque há um propósito, não é chutar, não é chutômetro, é crer. Crer é diferente, você saber que aquilo é o propósito de Deus. Quando a gente vai até os 15 anos, os problemas que a gente tem, a gente não quer ter os problemas, né? Até os 15, 18, 20, 25 anos, né? 30 anos, a gente não quer ter os problemas. Quando a gente passa dos 30 até os 50, quando os problemas vêm, a gente quer resolver os problemas. A gente quer resolver os problemas. Assim, dos 30 até os 50 anos. Quando a gente passa dos 50 anos, a gente começa a descobrir que tem que ter sentido os problemas. A gente já sabe conviver com alguns, não é? A gente já sabe conviver com mosquito, pernilongo, né? A gente já sabe conviver com gente chata. A gente já sabe conviver com dificuldades, até com dívidas. A gente já sabe conviver. O cara cobra a gente e fala, peraí, só em 3 vezes, 10 vezes, aguenta aí que eu vou pagar outro dia. Eu não nego, qual vai? A gente já sabe conviver com aquilo, mas não é que a gente deseja aquilo, mas é a experiência de vida que vai nos dando esse suporte. Nem tudo se resolve, mas tudo se sana com atitudes, com posturas, com convicções, com pensamentos e experiência, com visão. Com visão. É mais importante a visão do que a solução. É mais importante saber para onde nós estamos indo do que simplesmente resolver problemas à nossa volta. É mais importante estar aos pés do Senhor Jesus do que ficar correndo atrás de resolver os problemas de casa.
Isso chama-se visão, prioridades, excelência. Graças a Deus. Graças a Deus. O convite é vir para o trono dessa graça, dessa bondade infinita, desse grande amor, dessa oportunidade. Não, eu faço outro dia, vocês ficam racionalizando, e ficam, não, amanhã eu faço, sabe? E depois de amanhã, daqui a pouco, na hora de tocar a música, quando o pastor fala comigo na porta, esses procrastinadores, eles não vão chegar em lugar nenhum. O problema está ali, aqui, agora, a Bíblia diz aqui, agora, o tempo. O pastor fala, vem à frente, eu já fui. Quando eu me converti, toda vez que o pastor falava, vem à frente, eu ia para lá. Sem Jesus, eu ia para lá. Sabe por quê? Eu queria estar onde o poder de Deus estava. Entendeu? Vem se reconciliar, eu ia. Até com o título de pastor, eu ia, eu vou. Eu quero estar ali, sabe? Aquelas águas estão passando. Aquele rio está passando. Eu não quero ficar lá na beira, como ficaram os judeus na porta da tenda, vendo Moisés subir. E Moisés já tinha dado ordem para que não precisava mais ficar na porta da tenda. Josué e Caleb subiram. Por isso que só eles dois entraram, mas tudo morreu no deserto. Porque preferiram ficar com a sua religião. Então, aqui estando, está tudo bem. Aí depois que eu ensinei esse segredo lá, todo mundo era abençoado. Todos, de pobres, a gente ficou rica. De solteiros, ficaram casados. Até algumas invictas lá, 40 anos, Deus abençoou. Entendeu? Tirou da fila. E sabe o que é Deus? Sabe o que é Deus? Nós vivemos um tempo que ou nós vamos ver a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve, ou nós vamos perder tempo. Esse é o tempo de cura, é o tempo de restauração. O inimigo usa muitas distrações para fazer você perder o caminho. Seja distrações de dentro da igreja, da sua vida ou da sociedade, para que você não perceba a grandeza do momento que você está vivendo, que a Bíblia diz que é o aqui e agora, ou seja, a realidade absoluta. Esse aqui e agora, Deus Jeová, Deus já, aqui e agora. E esse é o momento aqui e agora, que nós queremos santificar a Deus. Quem quer santificar a Deus? Santificado seja o vosso nome. Sabe o que é isso? Santificado seja o vosso nome. Eu ofendo você, você sorri para mim e diz, Deus te abençoe. Eu faço um ato de humilhação a você e você fala assim, Deus ama você. E isso eu vou falar tantas vezes, para quanto você vai fazer tantas vezes, quantas fizerem contra você, até que as pessoas olhem para você e reconheçam as boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus, e aí o Senhor estará sendo santificado, porque você conhece o Pai te conhece. Você é conhecido do Pai, porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. Maior é o que está em você do que o que está no mundo. Maior é o que está em você do que o que está no mundo. Seja o problema que for, esteja você o errado, tanto que você esteja, mas se você se achegar ao Senhor, a Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 10, 11, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim coma desse pão e beba desse cálice. Amém? A Bíblia está dizendo, homem examine o outro homem. O homem examine-se a si mesmo. E também diz assim, aquele que come e bebe indignamente será réu do sangue e do corpo do Senhor Jesus Cristo. Não é verdade? Aí o pessoal pensa que indignamente é que eu tenho que ter dignidade. É isso que o texto está dizendo. Não está dizendo que você tem que ter dignidade. Está dizendo que você, aquele que come, que brinca com os elementos da ceia do Senhor, sabota, trapaceia, que falsifica, debocha, zomba, que ridiculariza esse ato de ceia, será réu. Não aquele que tem uma vida certinha ou errada. Não é isso, é aquele que zomba desse ato. Esse sim vai estar debaixo de sentença espiritual, como está lá em Apocalipse capítulo 2. A sentença de Apocalipse 2 é meio dura, né? Que não mata você, mata seus filhos. Não é? Você só tem o prêmio de ter uma depressão, como está lá escrito.
batizar na sua vida? Quantos daqui não foram batizados ainda? Levante a mão. Não foi batizado. Não foi batizado. Você precisa ser batizado. Você precisa ser batizado. Porque nós ligamos na terra. Batismo está ligado no céu. Amém? É assim na terra como no céu. Você quer ser batizado? Levante a mão. Quer ser batizado? Quer ser batizado? Quer ser batizado? Tem uns que só querem ficar assim olhando, né? Parabéns, você vai ser batizado. Quantos daqui não fazem parte da igreja? Levante a mão. Aqui da igreja aqui, Igreja de Esperança. Alguém não faz parte da igreja? Não faz parte da Igreja de Esperança? Desde 1900 Matusalém de igreja aqui. Para com problema de audição. Então, sabe? Presta atenção. Presta atenção. Se você, então, está aqui hoje e não faz parte dessa igreja, ou de nenhuma igreja evangélica, e se você quer ser batizado, e se você quer receber Jesus no seu coração, pela fé, aceitar Jesus, não há profético aceitar Jesus. Quando me converti, eu vivia com uma mãe de santo, 19 anos apaixonado pela mãe de santo, via coisas incríveis que ela fazia, mas Jesus me tirou lá de dentro. Ninguém foi lá para pregar o evangelho, me tirou lá de dentro. Não há lugar que eu fui, primeira vez, eu fui arrebatado, ela foi única, e me trouxe para o evangelho. Falou: não quero. E sabe, quando eu cheguei em casa para contar para minha mãe que eu tinha me convertido, minha mãe falou: meu filho, essa semana todos nós nos convertemos. E eu sou nosso. Sabe, eu fui o primeiro, só que eu fui o primeiro sozinho no quartel. Entende? Então, quando você vem à frente e entrega a vida para Jesus, essa questão de levanta a mão assim para Jesus é coisa de 120 anos atrás. Antes no Novo Testamento não tinha nada de levantar a mão, é crer. Eu creio. Eu creio. É metanoia, mudança de mente, eu creio. Não tinha esse negócio de levante a mão para aceitar Jesus. Alô, gente? Eu quero convidar você para vir aqui à frente para a gente orar. Você que quer receber Jesus, você que quer ser batizado, você que quer se reconciliar. Vem aqui longe, ficar aqui do lado, quero orar com você. Vamos levantar, levante aí você, meu irmão, levante você, minha irmã. Se está do seu lado, dê a mão a essa pessoa, traz ela aqui agora, em nome de Jesus. Vem aqui para a gente orar por você. Vem aqui à frente, vem, você que vai ser batizado. Aqui mesmo, querido, aqui para dar espaço para todo mundo, aqui na frente mesmo. Aqui embaixo, aqui, tá? Para dar espaço. Vamos ficar em pé, amados. Vamos ficar em pé, amados. Amém? Amém? Você que quer ser batizado, vem aqui à frente agora em nome de Jesus. Você que deseja se reconciliar com Jesus, com a igreja do Senhor, vem aqui à frente. Você que quer nessa noite dizer: eu creio em Jesus como meu único e todo suficiente Salvador, sai do seu lugar agora e vem aqui à frente para a gente orar por você. E Deus vai lhe dar vitórias tão grandiosas na sua vida. Coisas imensas vão acontecer. Eu creio em nome de Jesus. Eu já vejo. Amém, queridos? Amém ou não amém? Glória a Deus. Eu penso que tem os irmãos que são mais próximos, fica aqui junto dessas pessoas maravilhosas aqui, tão especiais. Tem alguém com os irmãos aqui que são salvos em Jesus Cristo, né? Que aceitaram. Esteja aqui com essas vidas agora, em nome de Jesus. Não racionalize, não procrastine, não fique dizendo quando acabar o culto eu resolvo. Para com essas bobagens, essas meninices, essas criancices. Creia em Jesus como seu único e todo suficiente Salvador. Sabe, uma pregação, um rapaz de 8 anos de idade, entregou a vida para Jesus. Foi sozinho à frente e se tornou o maior ganhador de almas de todos os tempos, levando 4 bilhões de pessoas a ouvir falar de Jesus Cristo. E o nome dele é Dr. Billy Graham. Nunca pastoreou a igreja, só pregou o Evangelho. Mas ele levou mais de qualquer igreja. Deus é fiel e justo, amém, queridos? Amém ou não amém? Estenda sua mão para cá agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Repita comigo a oração, todos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa
as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a todos que nos têm ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Repita ainda comigo: Senhor, Pai nosso, nesta noite, na Tua presença, deposito a minha vida aos Teus pés e reconheço ao Senhor Jesus Cristo como Senhor da minha vida e Salvador da minha vida. Peço que o Senhor registre o meu nome no livro da vida. Quero fazer parte da família de Deus. Eu oro assim, de modo irrevogável, irretratável, irreparável, para todo sempre, em nome de Jesus. Amém.